Vamos mergulhar numa jornada e tanto, hein? São 14 séculos de história. É uma saga épica sobre como uma civilização inteira nasceu, floresceu e se transformou de novo e de novo ao longo de mais de 1000 anos. E no centro de tudo isso tem uma pergunta que é fascinante. Como é que uma identidade é forjada, depois desafiada e aí se reinventa completamente, passando por impérios, eras de ouro, colapsos? É exatamente essa história que a gente vai desvendar. Bem, nossa história começa lá no século VII. Para a gente ter uma ideia do cenário, é bom imaginar um mundo dominado por duas superpotências, sabe? Os impérios bizantino e sassânida. E bem ali, espremida entre eles, estava a Arábia, um lugar de lealdades tribais e de uma tradição poética riquíssima. No meio do caos desses impérios gigantes se desgastando em guerras, algo totalmente novo começou a surgir. Lá na Arábia, uma comunidade, a Umma, começou a se formar. E o ponto-chave aqui é que o que unia esse pessoal não era o sangue ou a tribo, mas sim uma ideia compartilhada, uma fé. E essa ideia se mostrou, nossa, poderosíssima. Foi tão forte que conseguiu unir tribos que eram rivais históricas. E não demorou muito não, em questão de décadas, essa nova força, que era tanto política quanto espiritual, simplesmente explodiu para fora da Arábia. E assim nasceu um império que iria, literalmente, redesenhar o mapa do mundo conhecido. Mas olha, essa nova fundação não era só sobre expansão e conquista, não. Ela deu origem a uma das civilizações mais brilhantes e sofisticadas da história. A gente está falando da Era dos Califas. Sob o governo dos califas, surgiram impérios gigantescos que se tornaram verdadeiros faróis de poder e riqueza. Mas, mais importante ainda, eles se tornaram centros de inovação intelectual para o mundo inteiro. E o que movia essa era um espírito de, uma curiosidade intelectual imensa. Existia uma crença profunda, como bem disse o filósofo Al-Kindi, de que a verdade deveria ser buscada em todo lugar, sem vergonha nenhuma de aprender com outras culturas e outros povos. E essa mentalidade deu início a uma era de ouro do conhecimento. Não se tratava só de preservar textos antigos. Eles foram além, desenvolveram a álgebra, fizeram avanços incríveis na medicina, criaram uma síntese de conhecimento que séculos mais tarde ajudaria a despertar a Europa para o Renascimento. O auge dessa era foi de uma sofisticação impressionante. Pensa só, em Bagdá, dizem que o palácio do califa tinha uma árvore mecânica de ouro e prata, com pássaros automatizados que cantavam. Uma verdadeira maravilha da engenharia e da arte. Só que a gente sabe como é. Nenhum império dura para sempre. O vasto califado acabou se quebrando, se fragmentando em dinastias rivais. A unidade política se foi, mas a conexão cultural e religiosa, essa permaneceu. O resultado foi um mundo árabe diverso, mas que ainda assim continuava interligado. Essa fragmentação toda abriu as portas para uma nova era. O equilíbrio de poder global estava prestes a mudar, e mudar drasticamente, com a ascensão de novos e antigos impérios. E por séculos, quem dominou a cena foi o Império Otomano. Ele trouxe uma nova estrutura de governo, unindo grande parte do mundo árabe sob um único e poderoso soberano islâmico. Só que, ali do lado, uma nova força crescia sem parar, a Europa. E no século XIX, o modelo europeu de impérios coloniais bateu de frente com o mundo otomano, impondo uma forma totalmente diferente de ver e organizar o poder. O resultado disso? Acordos secretos, como o famoso Sykes-Picot. As potências europeias, basicamente com uma régua e um mapa, traçaram fronteiras artificiais que ignoravam completamente a história, as culturas e as pessoas que viviam ali. E essas linhas arbitrárias se tornariam as nações do Oriente Médio moderno. Essa nova realidade imposta de fora para dentro forçou uma pergunta quase existencial. Com o fim dos impérios e o nascimento dessas novas nações, o que significava, afinal de contas, ser árabe? E duas grandes respostas surgiram para essa pergunta. De um lado, o nacionalismo árabe, que buscava a unidade na língua e na cultura para criar nações seculares. Do outro, o modernismo islâmico, que defendia a reinterpretação da fé como a base para a sociedade moderna. Eram dois caminhos bem diferentes. O século XX, então, foi um verdadeiro turbilhão. A busca pela independência foi a força dominante, claro. Mas junto com ela veio a descoberta de petróleo e uma urbanização super acelerada, transformando a região para sempre. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Porque esta não é uma história que terminou.
É uma história que ainda está sendo escrita, e os seus legados estão se desdobrando agora mesmo. Se a gente olhar para trás, dá para ver um ciclo bem claro de transformação. Da unidade inicial, passando pelo ápice cultural dos califados, depois pela submissão a impérios estrangeiros e, finalmente, a uma reafirmação de novas identidades nacionais. E essa longa história não é só material de livro de jeito nenhum. Ela está viva hoje, nas tensões entre a identidade de cada nação, a herança religiosa e as pressões de um mundo globalizado, coisas que a gente vê nas manchetes todos os dias. No fim das contas, a jornada de 14 séculos do mundo árabe nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que ecoa muito além de uma única região. Em um mundo que não para de mudar um segundo sequer, o que afinal nos define como uma comunidade?